queridos alunos, seja muito bem-vindo ao nosso curso dos Evangelhos. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre as circunstâncias do Evangelho segundo escreveu Lucas. Dentro das circunstâncias, há dois pontos principais que a gente destaca, que é a questão do destinatário de Lucas e também da própria autoria do Evangelho. Sobre destinatário, apesar de ser de comum acordo, e também bem explícito no trabalho do Evangelho, bem como também de Atos dos Apóstolos, esse é um ponto que muitos concordam, e quem escreveu Lucas escreveu também Atos. A pessoa pode até não concordar que Lucas seja o autor, mas não há como concordar que o texto Lucas, Atos, seja escrito por uma única pessoa, um único personagem. Sobre o destinatário de Lucas, apesar da gente apontar como Teófilo, de forma explícita, tanto no Evangelho quanto no livro histórico, é importante saber que Teófilo é uma pessoa importante na comunidade, a gente vai falar daqui a pouco, mas ele está inserido dentro de uma comunidade, não é? E o trabalho de Lucas visa não apenas atender, logicamente, às expectativas e à necessidade de Teófilo, mas da comunidade na qual o Teófilo está inserida. Então, vamos ver como que era o destinatário. É importante dizer que o Evangelho aponta algumas características dessa comunidade. Por exemplo, Bloomberg diz que, certamente, provavelmente, essa é uma comunidade um pouco mais próspera do que muitas existentes na época. É uma comunidade que há uma quantidade de pessoas, digamos assim, com uma aquisição, com um poder aquisitivo maior do que outras comunidades existentes na época de cristãos. Percebemos que há um apelo, né, aos cristãos mais ricos no Evangelho de Lucas para que ofertasse de maneira generosa e compartilhasse com aquelas pessoas, aqueles irmãos e irmãs no Senhor mais necessitados. Então, esse ponto no Evangelho, dentro do Evangelho, aponta para isso, para uma comunidade que pode socorrer, né, de alguma forma, de forma generosa, aqueles que sofrem. Uma outra ponto importante sobre o destinatário é que a compaixão de Jesus pelos párias, né? A gente viu isso quando trabalhamos a teologia da carta. A gente viu que Jesus tinha uma compaixão pelos párias, e a gente destacou alguns nomes, como os gentios, as mulheres, os pobres, entre outros. Essa compaixão de Jesus pelos párias e o progresso do Evangelho, né, em direção aos gentios, você percebe que Lucas é um texto destinado a gentio, mas um texto que não nega sua estadia, o seu início, digamos assim, dentro da cultura judaica, dentro de um povo judeu. Lucas tem essa preocupação de mostrar que é um progresso em direção aos gentios. Fica muito mais claro quando chegamos no segundo material, a segunda obra, o Tratado de Lucas, que é em Atos dos Apóstolos, esse ministério muito mais presente dos gentios, muito mais presente ali no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Então, a compaixão pelos párias e o progresso do Evangelho em direção a um público mais gentílico dá apoio à tradicional ideia de Lucas ser um texto gentil destinado a uma comunidade, se não exclusivamente gentílica, principalmente uma comunidade que tem em sua maior configuração um povo gentil cristão. Então, está claro que Lucas escreve não para uma comunidade judaica, mas para uma comunidade gentílica, ok? E aí a gente vai para o nosso personagem, digamos assim, principal dentro do destino do Evangelho de Lucas, do destinatário, que é Teófilo, isso mesmo, Teófilo, que quer dizer amigo de Deus. Teófilo é provavelmente um grego rico, se não um grego rico, um grego muito bem relacionado, que tem um destaque na vida social
É claro, isso até pelo pronome de tratamento que é colocado no início, antes de falar o nome Teófilo, é um pronome aí, o excelentíssimo Teófilo. Então, é provável que seja um grego rico e que há quem diga que Teófilo patrocinou a redação do projeto de Lucas, isto é, o trabalho histórico que Lucas faz, fazendo viagens, fazendo entrevistas, não é? Indo nas fontes, tudo isso, bem como também o texto era muito caro na época, não é? A configuração de tudo isso custava valores, e aí há quem diga que esse Teófilo patrocinou a redação do projeto de Lucas. Teófilo é apresentado no Evangelho de acordo com o estilo de uma carta greco-romana. Isto é, os textos de uma carta greco-romana, sempre no início, aparecia lá o protetor, né, o nome do protetor no prefácio, logo no início da carta. E, de acordo com Bloomberg, a gente percebe que isso está bem apresentado no Evangelho de Lucas. Veja que ele, logo no início, coloca lá o nome do protetor, digamos assim, do patrocinador, que certamente seria alguém importante dentro da comunidade, por nome Teófilo. E aí a expressão ó excelentíssimo Teófilo. Os cristãos, um outro ponto importante, não são um movimento subversivo ao governo de Roma. Isso é importante destacar. Em um período em que Roma está desconfiada de tudo e de todos, certamente se pergunta que movimento é esse que surge dentro do judaísmo, chamado de cristãos. Então, logicamente, a gente vai perceber que no texto de Lucas fica claro, não é, que Lucas não pretende escrever um texto de um movimento subversivo, de algo que seja contrário ao governo da atualidade. Então, não há nada no Evangelho, no texto, que apresente uma ameaça ao governo romano. Portanto, os cristãos está lá, não são um movimento subversivo ao governo romano. Está claro no Evangelho, até por ser um texto direcionado a um povo gentílico, que incluía aí o próprio governo romano. Há quem diga também, e eu não coloquei aí na nossa linha de tempo aí, mas há quem diga que o próprio excelentíssimo Teófilo fosse alguém dentro do Império Romano, muito importante, alguém de uma patente, não é? Talvez, que se destacasse, né? E esse motivo pelo qual o pronome do tratamento. Vamos falar agora um pouco sobre a data e a ocasião do texto de Lucas, não é? Do Evangelho de Lucas. Bom, há um ponto importante aí sobre a datação. Veja, não há como nós não relacionarmos o livro de Lucas com o de Atos, como vocês estão vendo várias vezes eu citar aqui. Então, se o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, foi escrito logo após os eventos narrados ali em Atos dos Apóstolos, isso vai exigir que a datação do Evangelho, que seria um primeiro trabalho, né, ou seja, o primeiro tratado, né, o Evangelho de Lucas, fosse escrito em algum momento antes do livro de Atos ser escrito, né? E aí a gente tem uma data aí por volta de 62 depois de Cristo, né? A provável data do fim também da prisão domiciliar de Paulo em Roma, né? A gente percebe que no livro de Atos e na própria tradição, a gente vai ver que Paulo ele sofre duas prisões. A primeira é uma domiciliar, né? Nessa primeira ele pode receber visitas. A acusação dele é mais uma acusação religiosa e há uma expectativa nas próprias cartas de Paulo que ele seria solto, né? Seria liberado dessa prisão.
é o que nós chamamos de prisão domiciliar. Já a segunda prisão acontece mais dentro de uma acusação mais, digamos assim, política, e aí é quando ele sofre o martírio. Portanto, o Evangelho pode ter sido escrito por Lucas dentro daquele período da primeira prisão de Paulo em Roma, ok? Falando um pouquinho sobre a autoria lucana, vamos aqui a algumas evidências externas sobre a autoria de Lucas. Um primeiro ponto aí que sempre quando a gente fala de autoria e de testificar sobre a autoria de algum livro do Novo Testamento, o testemunho dos pais da igreja, ou seja, o testemunho da patrística, ela é muito importante para afirmar autorias, né? Então a gente vê que nos pais da igreja, na patrística, há um testemunho unânime deles que afirma que Lucas era um discípulo gentio de Paulo, tá? Ele era um discípulo de Jesus e ele era um aprendiz ali junto com Paulo, possivelmente companheiro de viagens missionárias, né? Ele vai ser chamado também de médico amado, tá bom? Isso está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Como eu disse a vocês, companheiro de Paulo por várias partes de suas viagens missionárias, e a gente tem aí o nome de alguns personagens que poderia apontar essa informação de que Lucas é o autor do Evangelho. Clemente de Alexandria, Irineu, Orígenes e Tertuliano. O próprio cânon, o primeiro cânon aí, Muratoriano, e o prólogo antimaçonita deixa claro a ideia de que Lucas é um texto escrito pelo próprio Lucas, né, que traz o seu nome. Inclusive, esse texto, quando essa cópia, né, que passou-se de geração em geração, trazia o nome lá Cata Lucas, ou seja, de acordo com Lucas, né, um evangelho que traz sua autoria. As evidências internas é a seguinte: levando em consideração que Lucas escreve Atos dos Apóstolos, nós temos aí o pronome na primeira pessoa, o nós em Atos, né, apontando Lucas ali como companheiro, e aí ele se inclui ali na narrativa. Então, esse nós aí em Atos dos Apóstolos aponta aí para a autoria lucana. Atos 16, 10, 17, 20, 15, 5 a 15, você poderá verificar isso aí. Um outro ponto é que Lucas, ele não obstante, uma figura relativamente obscura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se alguém quisesse, digamos assim, fazer com que o texto do Evangelho fosse um texto melhor aceito, ou muito bem aceito na comunidade, poderia ter sido escolhido outro nome, senão de Lucas, para que o texto ele fosse melhor aceito na comunidade. Então, o fato de, nas cópias, terem o nome de Lucas como sendo o autor do Evangelho, aponta, pessoal, para a veracidade de que Lucas, de fato, é autor, não é? Se alguém que quisesse fazer com que o texto fosse melhor conhecido entre o povo, usaria o nome de outras pessoas mais influentes ou mais importantes no sentido de conhecimento. E a gente vê que Lucas não obstante, uma figura relativamente obscura, e por esse motivo não há como desconfiar de que Lucas seja, de fato, autor do Evangelho, bem como do livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. Sua linguagem grega, tá? Ela é própria de um médico, ou seja, o grego de Lucas ela é um pouco mais apurado do que nos outros evangelhos. Né? Lucas tem uma linguagem mais polida, um grego mais refinado. Talvez alguém aponte isso pelo fato de Lucas ter sido médico, e isso ter certamente um texto mais bem organizado, um texto bem mais escrito, bem melhor escrito, ok?
Lucas, Atos tem o mesmo destinatário, já falei isso para vocês, essa é uma evidência interna também. Ou seja, Teófilo é a figura que aparece tanto no início do Evangelho, como no início do livro histórico, o livro de Atos, e aí aponta como sendo o mesmo autor, e sendo o mesmo autor Lucas, ele escreveu os dois textos. Ok, pessoal? Pessoal, vamos ficar por aqui com o final do Evangelho de Lucas e voltaremos depois falando sobre o Evangelho segundo João, e aí a gente finaliza o nosso curso de introdução aos Evangelhos. Ok? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, e até a próxima em nome de Jesus. Valeu!